Olá, bem-vinda ao canal. Eu sou Luciana de Vasconcelos, fui aprovada em primeiro lugar no CNU do ano passado e hoje sou servidora federal do Ministério da Saúde. Olha só, resolvi trazer a resposta de algumas dúvidas que eu tenho recebido, tanto aqui no YouTube, como também lá no meu Instagram. Então, resolvi fazer essa aula rápida para desvendar algumas dessas dúvidas. Vamos juntos? Primeira grande dúvida que eu recebo: onde é que está o edital? Me passa o link do edital. Queridos, até o presente momento de gravação deste vídeo, não temos edital ainda. E eu digo não ainda, porque no dia 27 de junho, o MGI postou no seu Instagram e nos outros meios de comunicação oficial que o edital sairá próxima semana, ou seja, né, na primeira semaninha de julho, provavelmente já teremos o edital do CNU 2. E o que sabemos até o momento, que a FGV é a banca organizadora responsável por este certame. E claro, né, além desse conhecimento, né, de que o edital sim sairá em julho, né, na próxima semana, as inscrições também serão iniciadas em julho. Então, atenção, caso você encontre dizendo hoje ou amanhã que a inscrição está aberta com um link meio suspeito, cuidado, tá? As inscrições abrirão oficialmente em julho. E aí, claro, você vai consultar o site oficial da banca, o site oficial do Ministério de Gestão e Inovação. Então, cuidado para não cair em cilada. E também já sabemos o quê? Embora não tenhamos edital ainda, a gente já sabe que as provas objetivas ocorrerão no dia 5 de outubro e a prova discursiva acontecerá no dia 7 de dezembro. Então, sim, serão duas datas, tá? Diferente do ano passado, que foi tudo num dia só, manhã e tarde. Aqui não. Aqui terá um dia para a prova objetiva e depois, lá em dezembro, para aqueles que forem habilitados, haverá a prova discursiva. Quais serão os habilitados? MGI já deixou claro que será o quantitativo de 9 vezes o número de vagas, da ampla e da reserva de cotas, tá? E espera-se que em fevereiro de 2026 nós já tenhamos o resultado final do CNU 2. Próxima dúvida: vai ter vaga de nível médio? Sim, queridos, teremos vaga de nível médio, que, né, o MGI até então está chamando, né, de nível intermediário, e teremos vaga para nível superior, tá? Quantas vagas de nível médio? Estão anunciadas 508 vagas, todas imediatas. E aí, essa semana, o MGI já divulgou a separação dos blocos e cargos, e o pessoal do nível médio ficou com o bloco 8, com vagas dedicadas para a saúde, e o bloco 9, com as vagas de técnico de agências reguladoras. E para nível superior, Luciana, olha só, teremos 1.972 vagas imediatas e teremos mais 1.172 de cadastro de reserva, tá? Então, assim, não são vagas, passou, vai ser chamado, mas em tempo bem mais curto, promete-se sim a nomeação desses candidatos aprovados em cadastro de reserva. Nós temos aí blocos do 1 ao 7. E aí, cuidado, tá? Por quê? Porque a divisão e o tema do bloco difere um pouquinho da divisão do bloco de CNU 2024. Então, cuidado para não confundir. Esse aqui é o quê? CNU 2025, que já foi anunciado essa semana, essa divisão, tá? Então, como que ficou? Olha só, bloco 1 ficou o grandão bloco da saúde, tá? Então, temos aqui Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. Bloco 2, Cultura e Educação. Bloco 3, Ciência, Dados e Tecnologia. Bloco 4 ficou a galera da Engenharia e Arquitetura. Bloco 5 ficou a galera da Administração. Então, ano passado, o bloco 5 foi Saúde, né? Agora, o bloco 5 é Administração. Então, de novo, cuidado para não confundir. Bloco 6 ficou Desenvolvimento Socioeconômico. E bloco 7, Justiça e Defesa, tá? Atenção para esse bloco 7, que, na verdade, só veio com um único cargo, tá? Então, bem diferentão aí esse bloco 7, tá? Os demais blocos, você tem vários órgãos disponibilizando vários cargos, tá? Bloco 7 não. Bloco 7 veio só aí o órgão MGI, né? Eu vou mostrar já já, com um único cargo, tá bem? E aí, Luciana, esse cadastro de reserva, achei bem estranho. Quais são essas vagas? Olha só, são basicamente 4 cargos, tá? E todos eles do MGI. A galera que vai competir pelo bloco 1 serão os cargos de assistente social, com 80 vagas, médico também com 80 vagas e psicólogo com 12 vagas. Então, atenção,
tá? Caso você vá concorrer para um desses cargos aqui dentro do MGI Bloco 1, não são vagas imediatas, tá? E a galera do Bloco 5, né, a galera da administração que vai concorrer, o órgão MGI também anunciou na lista técnico do MGI 1.000 vagas. Então, aquelas 1.000 vagas anunciadas para este cargo, novamente, digo, são vagas cadastro de reserva. Mas o MGI está prometendo chamar o quanto antes, tá? Próxima pergunta. Luciana, como eu vou saber em qual bloco está o cargo que eu quero? E aí, queridos, como eu falei, essa semana o MGI já liberou esta divisão, tá? Então, você pode acessar o site do MGI, né, do Concurso Nacional Unificado. Você pode pôr lá no Google, né, Concurso Nacional Unificado 2, MGI, aí você vai parar nessa página, tá? De todo modo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter um acesso mais rápido. E aí aqui vai ter um textinho, né, explicando mais ou menos como vai ser o CNU 2. E no finalzinho da página você tem um botão que vai te levar para informações gerais, um outro botão que vai te levar para uma tabela de cargos, tá? Que foi a primeira tabela que foi divulgada publicamente. E aí, olha só, a tabela mais recente publicada essa semana é esta aqui, onde você vê a lista de cargos por blocos e especialidades, tá? Então é esta enorme tabela. Então, deixa eu até abrir para você aqui melhor. Olha só, ficou pequenininho, mas dá pra gente ver. Então, aqui a planilha, né, na íntegra, que você pode acessar pelo link, que eu vou deixar aqui na descrição. Olha só, a primeira coluna diz respeito ao bloco, tá? Então, ele vem na sequência, tá? Você tem aqui bloco 1, aí essa enorme lista, né? Aí logo em seguida, você encontra o bloco 2, olha só, cultura e educação, e assim vai, tá? Então, tá na sequência. Aí, da segunda coluna em diante, você tem as especificações, tá? Então, na segunda tem o nome do bloco, né? Daí depois vem o órgão que tá ofertando. Ao lado, né, já vem o cargo, tá? E, olha só, ao lado do cargo você já encontra a especialidade que vai ser solicitada, a quantidade de vagas ofertadas e o local do exercício. Você tem, por vezes, deixa eu mostrar para você, às vezes você tem o mesmo cargo duplicado, aí o que vai diferenciar o local, a cidade de exercício. Então, por exemplo, olha só, aqui ó, o comando da Marinha, tá, do Ministério de Defesa, tá ofertando vaga para médico, especialidade traumato-ortopedia. Em quais localidades? 3 vagas para o Rio, uma vaga para Natal, Rio Grande do Norte, uma vaga para Belém, tá? Então, às vezes, você vai ver o cargo duplicado, triplicado. E por que isso vai acontecer? Porque são quantitativos de vagas diferentes em locais diferentes, tá? E aí, reparem que realmente, ó, é uma tabela grandinha, né? Então, eu vou deixar o link para você se deliciar, né? Para procurar o cargo de interesse, já para entender qual que é a cidade do seu cargo, tá bem? Vamos lá. Uma dúvida também que eu recebo bastante. Luciana, eu posso concorrer a mais de um cargo? Da mesma forma que foi no CNU do ano passado? E a resposta é sim. O MGI já afirmou que também será possível esse ano você montar uma lista de preferência de diferentes cargos, desde que esses cargos estejam no mesmo bloco, tá? Então, o candidato só vai poder optar por um único bloco e nesse bloco ele vai conseguir concorrer a todos os cargos que estão lá dentro, tá? Mas atenção, deixo aqui para você 2 observações, tá? Primeira observação, escolha cargos, né, na hora lá da eleição dos cargos, escolha aqueles que você está apto a assumir. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, supondo que eu tenha graduação em contabilidade, tá? Repare que de cara eu já posso concorrer a essas 25 vagas, tá bem? Como contador lá no Ministério da Fazenda, né? Então, se eu optei aqui, ó, pelo bloco 5, eu concorro a essa vaga de contabilidade. Ah, Luciana, mas eu tô percebendo que dentro desse bloco também tem, por exemplo, aqui, ó, Ministério do Turismo ofertando 3 vagas para Brasília, mas o cargo de estatístico com especialidade estatístico. Vale a pena eu botar na minha listinha de preferência? Claro que não. Então, se eu sou contador, tenho única graduação em contabilidade, não adianta eu colocar na minha lista esse cargo. Porque na hora que eu for assumir, né, for ser nomeado, eu não vou atender os requisitos do cargo, tá? Então, aqui no exemplo, vou fazer contabilidade, vou optar pelo bloco 5. Posso, por exemplo, concorrer aqui, como eu falei, Ministério da Fazenda. Posso concorrer aqui, ó, no Ministério das Cidades. Posso concorrer aqui, ó, no Ministério Agrário e Agricultura Familiar. Posso concorrer aqui, ó, no Ministério de Turismo. Então, você vai elencando as suas prioridades, tá? Mas desde que você saiba que está apto, atente ao requisito de especialidade daquele cargo, tá? Então, veja que aqui no bloco 5 você tem inúmeras opções, tá?
E observação de número 2, atente-se para a ordem da sua prioridade no ranking. Por que que eu digo isso, tá? Porque teve muita confusão no ano passado. E aí, para tentar te explicar como que funciona, eu trouxe aqui a minha, tá, lista de prioridade do CNU de 2024. Então, repare que aqui na tela vai até o 7, tá? Mas eu lembro de ter escolhido até mais ou menos o 10º cargo, né? Tudo que dava para eu concorrer, né, como farmacêutica, eu pus aí na lista, né? Então, olha só, eu coloquei como prioridade o cargo de EPPGG. Por quê? Porque a especialidade exigida era qualquer área de conhecimento, desde que fosse ensino superior. Então, eu, com minha graduação de farmácia, podia concorrer? Podia. E aí eu pus em primeiro lugar. Luciana, por que tu escolheu o primeiro lugar? Não vou mentir para você. O que me chamou mais atenção foi a remuneração. Então, ano passado, a PPGG foi o segundo cargo de maior remuneração. O primeiro foi a FT e o segundo foi a PPGG, né, salvo engano. E estava pagando aí cerca de 20 mil o salário do edital. Os demais cargos estava quanto? Ali por volta de 9 mil, 10 mil, né? Então era uma diferença bem grande. E também, gente, eu curto muito a parte de política pública, né? PPGG é um cargo transversal do MGI que trabalha com essa definição e implementação de políticas, né? Então trabalha essa parte de gestão que eu também gosto. Em seguida, fui escolhendo, né, os cargos de tecnologistas do Ministério da Saúde, e aí eu pus nessa sequência, tá? Primeiro farmácia, segundo vigilância, terceiro gestão, e em todos esses aqui podiam ser, tirando aqui o número 2, que só podia ser farmacêutico, as demais podiam ser outros cargos da área da saúde, enfermagem, fisioterapeuta, e eu também, como farmácia, podia concorrer. Então, essa foi minha listinha. E aí, o que aconteceu, tá? Vou mostrar na prática para você. Aqui, olha só, foi minha nota final, tá? Para o cálculo do cargo da PPGG. Aí, com essa nota, né, o que o sistema calcula? Vou tentar encaixar a Luciana na primeira opção dela para ver se dá. Não deu para ser aprovado em vaga imediata, né? Eu fiquei aqui, ó, 87ª posição, né? Mas consegui, olha só, ser aprovada na lista de espera. Como na minha primeira prioridade eu não passei em uma vaga imediata, o sistema automaticamente recalculou minha nota para a minha segunda prioridade, que olha só, foi a de tecnologista de farmácia. E aí sim, olha só, com essa minha nova nota, que ficou um pouquinho maior por conta da configuração do cálculo, eu consegui, olha só, de cara, a primeira posição. Então, olha só, fui aprovada dentro das vagas. Então, repare, na primeira posição, consegui ser aprovada em cadastro, segui na disputa. Na segunda prioridade, eu já consegui ser encaixada, né? Então, da terceira para baixo, olha só, da terceira prioridade para baixo, eu simplesmente fui eliminada, porque logo na segunda opção eu consegui, né? E por que você tem que pensar dessa forma? Porque no caso, se eu tivesse posto a PPGG como segunda prioridade, eu não tinha sido aprovada em PPGG, porque logo na primeira opção eu já teria saído da lista, né? Porque eu teria conseguido a aprovação e as demais, que são os cargos menos preferidos, né, saem da sua lista. Então vamos adiante. Outra pergunta que eu recebo demais. Luciana, eu entendi que eu tenho várias opções de blocos, né? Esse ano são 9 blocos. Mas qual que eu escolho, né? E aí eu trouxe para você 2 passos bem simples, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é escolher o cargo de interesse ou os cargos de interesse. E nessa decisão, o que você precisa levar em conta? A especialidade, né, ao meu ver, é a principal. Segundo, posso levar em conta a remuneração? Claro. Na verdade, isso é uma das coisas que mais atrai os candidatos. Então, sim, você pode também fazer esta opção de acordo com a remuneração. E claro, posso levar em consideração o local da vaga para essa escolha? Deve. E aí o segundo passo é o quê? Avaliar em qual bloco aquele cargo que você deseja está alocado. E por que isso é importante? Porque cada bloco terá um conteúdo específico a ser cobrado, né? Então, eu como farmacêutica posso entrar no bloco 1, que é o bloco da saúde, que está cheio de cargos da saúde, então provavelmente o conteúdo programático virá com mais cobranças direcionadas à saúde, mas eu posso também tentar bloco 3, que é o de ciência e tecnologia? Posso. Só que lá tem outros cargos mais direcionados à tecnologia de informação, à pesquisa. Então, talvez o conteúdo específico lá vai ser um pouquinho diferente. Então, você precisa sim levar em consideração. E, claro, a própria oferta de vaga, né? Então, por exemplo, eu como farmacêutica tenho mais opções em quais dos blocos?
muito provavelmente bloco 1, como eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, tem vagas perdidas para quem é da saúde lá no bloco 3? Tem. Você pode tentar o bloco 9 de nível médio, que é de técnico em regulação? Pode também, né? Então, avalie a especialidade, né? O que te atrai, né? Se é o cargo, se é o local da vaga. E, claro, avalie quais disciplinas serão contempladas dentro daquele bloco, tá? E aí, claro, isso a gente só vai ter 100% de certeza de quais serão essas disciplinas quando o edital for lançado próxima semana. Mas é preciso avaliar sim. Não adianta você migrar para um bloco que tem mais vagas e ser um bloco onde você vai competir, por exemplo, com o pessoal da economia, com o pessoal da TI. Será que você tem familiaridade com esse conteúdo programático? Então, pense nisso também, tá? Então, até nesta escolha é necessário ser estratégico. E aí, como eu falei para vocês, pus aqui o meu exemplo, né? Então, eu sou farmacêutica, né? Tenho graduação em farmácia. Posso concorrer em quais blocos? Olha só, no bloco 1, que é o grande bloco da saúde, eu posso, por exemplo, entrar aqui, ó, como farmacêutico do Ministério da Saúde, ou farmacêutico bioquímico, né? Vai ter, olha só, 2 vagas para o Rio. Aqui em qualidade hospitalar, terão também 2 vagas para o Rio. Veja só, aqui, ó, pesquisa em saúde pública, né, do Ministério da Saúde. Aqui a especialidade está sendo saúde e ambiente. Provavelmente a minha graduação de saúde também caberá. Aqui tem uma vaga em Belém ou Ananindeua, tá? Então, repare que dentro do bloco você tem várias opções que provavelmente servirá para a especialidade farmacêutica. Aqui, ó, bacteriologia, micologia, entologia, epidemiologia, parasito. E aí também, assim, até o momento não está claro para a gente qual que é a especificidade de graduação que vai ser pedida, tá? Por quê? Porque aqui nessa tabela, esta coluna aqui foi chamada de especialidade, tá? Especialidade. E isso não significa dizer que é uma graduação específica, né? A gente ainda assim não tem essa clareza. No CNU 2024, algumas coisas ficaram até confusas, né? Então, assim, para a gente bater o martelo e dizer qual que a graduação vai ser necessária para alguns desses cargos, só vamos conseguir responder com o edital em mãos, tá? Mas, por exemplo, para farmácia, provavelmente vai dar aqui, ó, em virologia, em terapia celular higiênica, e assim vai, tá? Aqui, ó, mais opções dentro do bloco 1. Então, olha só, o Hospital das Forças Armadas vai abrir para farmácia hospitalar, bioquímica, clínica, oncológica. Ah, qual dessas eu vou escolher, né, como prioridade principal? Aí você vai avaliar o número de vagas, a sua familiaridade, o local, que aqui no caso tudo tá para Brasília DF, então você terá que avaliar. Bloco 5, eu como farmacêutica poderia tentar me aventurar? Sim, vou mostrar para você. Olha só esse cargo de analista técnico administrativo lá do MGI, especialidade geral. Ou seja, provavelmente vai ser aceito qualquer graduação. E quantas vagas são? 1.000 vagas, tá? Lembrando que esse cargo específico, essas 1.000 vagas em específico, tá? Entraria ali como cadastro de reserva, tá? Veja aqui também, ó, dentro do bloco 5, outra especialidade geral. Cargo de analista de ciência e tecnologia, lá também do Instituto Nacional de Tecnologia, 10 vagas em Brasília. Então, repare que você pode se ater à sua específica especialidade? Sim, mas provavelmente terão outros cargos que também você poderá se encaixar. E, por fim, olha, eu como farmacêutica poderia concorrer pelo bloco 6? Sim, olha só, 2 cargos aqui que estão pedindo especialidade geral, ou seja, qualquer graduação, para Brasília e Rio, olha só, na Ancine, na ANP. É uma opção? É, mas veja, se você for concorrer pelo bloco 6, provavelmente o conteúdo vai ser mais ligado à economia, né? Então, você está preparado para enfrentar esse tipo de conhecimento? Então, por isso que eu digo que essa escolha precisa ser muito bem pensada. O bloco 9, que é o segundo bloco de nível médio, que vai focar em regulação. Então, várias agências reguladoras estão aqui dentro. Inclusive quem? Inclusive a Anvisa, inclusive a ANS. Repare que a ANS está propondo aqui, ó, 20 vagas para o Rio, especialidade geral, ou seja, você com ensino médio ou com ensino superior, sem nenhuma formação técnica específica, provavelmente conseguirá concorrer a essas vagas, tá? A Anvisa aqui está propondo vagas para Santos, né, Porto de Santos, e para o Rio, tá? Então, também se lhe atrair a quantidade de vagas, o local, vale a pena também sair do bloco 1, que é aquele bloco nível superior saúde, e migrar para esse aqui, intermediário regulação. Então, de novo, sente, avalie, né, veja a listagem completa e veja o que faz sentido para você.
E aí a gente falou muito sobre remuneração e sim, já tem gente perguntando: ah, cargo tal tá pagando quanto? Gente, quem vai dizer pra gente é o próprio MGI, tá? Então, de novo, dentro lá do site do Ministério de Gestão e Inovação, né, quando você põe lá salário CPUNIL 2, né, vou deixar o link aqui também embaixo, ele vai te mostrar aqui um arquivo para você baixar, que é esta planilha aqui, tá? Fiz só um recorte de uma parte da planilha. E aqui tá tudo detalhado, tá? Ah, quero ver quanto vai ganhar um contador do órgão do Ministério da Fazenda nível superior. Tá aqui, ó, 7.159. Quero saber quanto que vai ganhar um analista de ciência e tecnologia lá do INCA. Olha só, nível superior, vai ganhar 11.124. Então, o próprio MGI já facilitou a sua vida e ranqueou, né, esses salários por cargo e por nível superior ou médio. E aí, essa última dúvida. Ah, só tem vaga para Brasília? Não. Você viu comigo que tem vaga para Brasília, né? A maioria, creio eu. Mas tem vaga para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Pará, São Paulo, Rio e muitos outros. E foi até uma surpresa. Porque nessa semana, quando o MGI divulgou a listagem completa da distribuição de cargos por blocos, veio, na verdade, a informação de que teria vaga em todos os estados da federação, né? A gente antes tinha uma informação mais restrita, né? No DF, mais 4 ou 5 estados, e agora não, a gente está vendo vagas, olha só, sendo ofertadas para todo o território nacional, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o órgão do IFAM, cargo de técnico arquitetura e urbanismo, ofertando 7 vagas para unidades vinculadas ao IFAM em todo o território. Tá? Veja só aqui, vaga para engenheiro agrônomo pelo Ministério de Desenvolvimento e Agricultura Familiar. Olha só, 60 vagas, uma vaga em cada estado, né? Então, repare que vai ter vaga no Ceará para agrônomo aqui, para esse cargo, para esse órgão, vai, né? Então, de novo, é preciso se debruçar para avaliar se o cargo que você gostou está sendo ofertado no seu estado. Olha aqui, ó, analista 1 da IFAM, especialidade de administração, em unidades vinculadas ao IFAM, de novo, em todo o território nacional, né? Outras vagas aqui, ó, de médico psiquiatra, médico clínica médica, olha só, quantidade boa de vagas, DF e capitais dos estados. DF e capitais dos estados. Então, agora, ampliou a possibilidade. Professor, e quais seriam esses estados? Aí, realmente, a gente vai ter que esperar o edital oficial sair para a gente realmente avaliar se será possível o ranqueamento por estado, né? No caso desses cargos que estão sendo ofertadas vagas para todo o território nacional. Então, não tem vaga apenas para Brasília, tá? Dependendo do cargo que você quer, terá vaga provavelmente aí no seu estado. Então, era isso que eu quis trazer para você. Tentei reunir as principais dúvidas. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que se eu souber, com certeza terei o prazer em te ajudar. E claro, se este vídeo foi útil para você, não esquece de curtir e se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre CNU e sobre outros assuntos também.